Agora que nós cantamos ao Senhor esses cânticos, vamos ouvi-lo agora, vamos receber o que Ele fala conosco na leitura do primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo de número 1. Vamos ler esse capítulo inteiro, como fazemos cada quarta-feira, sendo nutridos, alimentados, fortalecidos, curados na palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder terapêutico, irmãos. Eu não ouvi nenhum aleluia, mas isso é verdade. A palavra de Deus tem poder terapêutico. Tem poder para te curar. Enquanto você lê comigo em oração, a palavra de Deus é Jesus te curando. Curando o seu corpo, curando a sua alma, curando você no interior e por fora também. Ele é poderoso, aleluia. Então, leiamos juntos em oração. Filipenses capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo,
me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. O tema que nós vamos meditar hoje é esse que está agora aí no nosso slide, repita depois de mim: pleno conhecimento. Glória a Deus. Aqui nós temos um dos maiores propósitos de Deus na nossa salvação. O propósito de Deus em nos salvar não era apenas dar para nós o céu que nós não merecemos e que nunca vamos merecer, nem agora e nem na eternidade. O que nós merecemos é inferno e lago de fogo e de enxofre. O que nós merecemos, eu, Edivaldo e cada um de vocês, lamento dizer, mas o que cada um de nós merece é justa condenação. Nenhum de nós merece salvação. Por isso a salvação é graça imerecida. Repita essas duas palavras. Porque os que são agraciados pela salvação, são agraciados sem merecer. Ganham salvação sem merecê-la. Portanto, o propósito de Deus não é apenas nos dar algo que não merecemos. O propósito mais justo de Deus seria dar a nós o que nós mais merecemos, que é a condenação. O propósito de Deus não é dar para nós o que nós não merecemos, a salvação. Mas o propósito de Deus nessa salvação é que nós o conheçamos. E não o conheçamos parcialmente, e não o conheçamos em parte, e não o conheçamos só um pouquinho. Deus tem o propósito de nos levar ao seu, repita de novo, pleno conhecimento. Pleno conhecimento, conhecimento total, conhecimento completo. Deus quer que nós
conheçamos a Ele completamente. Por enquanto, aqui na terra, é impossível conhecer a Deus completamente. Por isso Paulo escreveu em 1 Coríntios 13, que agora, aqui na terra, vemos como por espelho, confusamente. Quando estivermos no céu, veremos face a face. Agora na terra, conhecemos em parte, mas quando estivermos lá no céu, conheceremos plenamente. Mesmo que aqui na terra, o nosso conhecimento de Deus seja em parte, seja ainda incompleto, porque vai se completar só lá na eternidade, Deus revelou este manual aqui, o manual do conhecimento de Deus. Aqui não está todo o conhecimento de Deus. Aqui na Bíblia está todo o conhecimento de Deus, que Deus quer que nós conheçamos aqui na terra, para depois completar isso na glória. Quem não começou a conhecer Deus na terra, não tem nada para fazer no céu. O céu é o lugar de quem começou a conhecer Deus na terra, vai continuar conhecendo Deus no céu. Quem não começou a conhecer Deus na terra, porque perdeu tempo e não perscrutou as Escrituras, Jesus disse: perscrutais as Escrituras, pois julgais ter nelas vida eterna, são elas que testificam de mim. As Escrituras é que dão testemunho de Jesus. Não é nenhum outro livro, não é nenhuma outra fonte. A fonte de conhecimento de Deus é a fonte que Ele revelou, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros. Então, mesmo que aqui na terra não tenhamos um pleno conhecimento de Deus, porque só teremos no céu, Deus revelou a palavra para que dessa palavra nós tenhamos pleno conhecimento, porque Ele se deu ao trabalho de revelar. Estes 66 livros, todos os filhos de Deus têm que conhecê-los completamente. Todos os filhos de Deus. Repita comigo: conhecimento completo. Você deitaria numa mesa de cirurgia para um cirurgião, um médico, fazer uma cirurgia em você, se você souber que este médico não tem conhecimento completo de medicina? Se ele não tiver conhecimento completo, você tem coragem de se submeter a ele, fazer uma cirurgia em você? Claro que não, e nem pode. Qualquer profissional, falei de medicina, mas qualquer profissional que você precisa para alguma emergência, para algum serviço, você quer que esse profissional tenha conhecimento completo naquela área onde você precisa, não é verdade? Deus quer que nós, seus filhos e filhas, tenhamos conhecimento completo da sua palavra. Foi por isso que Ele a revelou. Estudar medicina é para quem vai ser médico, ou qualquer outra profissão, para quem vai ter qualquer outra profissão. Agora, estudar Bíblia não é para pastor, porque é pastor. Pastor não é profissão, pastor é ministério. Conhecer Bíblia é para todos os filhos e filhas de Deus. Conhecimento completo da palavra de Deus. Uma coisa terrível que aconteceu depois do último avivamento que Deus mandou sobre a terra, que levou o nome de avivamento pentecostal, é que as gerações de crentes que foram formadas
do pentecostalismo e do neopentecostalismo é uma geração de crentes ignorantes de Bíblia e que, além de não conhecerem Bíblia, não querem conhecer, não gostam de meditar. Eles não são como o homem do Salmo número 1, eles não têm o seu prazer na palavra de Deus e não meditam nela de dia e de noite. São crentes sem Bíblia, que estão se tornando agora evangélicos sem evangelho. E está acontecendo agora, desde a virada do século para cá, o que antes acontecia com o catolicismo romano. O que acontecia com o catolicismo romano há séculos? Os próprios católicos dizem que existe católicos praticantes e católicos não praticantes. Então tem gente que fala, eu sou um católico praticante, e tem gente que fala, não, eu sou católico, mas eu não sou praticante. Mas eu sou católico. Isso não acontecia, tá? Até 40 anos atrás, isso não acontecia no meio protestante. Evangélico era evangélico. Crente era gente convertida. Crente era gente de Bíblia. Até contavam piadinhas, como Bíblia desodorante de crente. Estava sempre debaixo do braço. Nenhum ímpio tinha coragem de conversar com um crente, porque todo crente tinha um monte de palavras decoradas, inclusive com os versículos bíblicos, para evangelizar essas pessoas. Isso mudou. Isso mudou. Hoje tem alguns evangélicos praticantes e tem evangélicos não praticantes. Virou igual o catolicismo. Virou igual o catolicismo. Evangélicos nominais, crentes nominais, crentes que só levam o nome de crente, mas não sabe de nada, não sabe nem o que crente significa, o que ser crente significa. Não conhecem Bíblia nem para salvar a própria vida, quanto mais a de outros. Infelizmente isso aconteceu. O plano de Deus é que cada pessoa salva percorra o caminho, o curso do desenvolvimento, do conhecimento da palavra, com o objetivo de chegar ainda aqui na terra, antes de ir para o céu, ainda aqui na terra, ao pleno conhecimento da palavra de Deus. Você tem esse objetivo? Se você não tiver, você está com problemas diante de Deus. Se querer conhecer Bíblia não é o que arde no seu coração, então o que arde no seu coração é fogo estranho, não é fogo de Deus. Quando Deus faz arder nosso coração, Ele faz arder o nosso coração pela sua palavra. Lá no Isaías 66, Deus diz, olha, o homem para quem eu olharei é aquele que treme da minha palavra. Pois leia isso em Isaías 66. Se você não tem esse fogo ardente, esse zelo ardente pela palavra de Deus, tem problema na sua espiritualidade, ela não é boa. Ela é fraca e não é suficiente para você chegar na glória. Não sobe. Como cantamos agora, não sobe como águia. A espiritualidade de galinha. Galinha não voa alto. Bate muita asa, solta muita pena, faz muito barulho, cacarejo, mas não consegue levantar, alçar voo. Não tem uma alta espiritualidade. Deus quer que nós tenhamos a espiritualidade da águia, uma espiritualidade que se renova a cada dia na palavra de Deus, que nos conduz a esse, repita de novo, pleno conhecimento. Muito bem, o versículo que nós vamos ver hoje está aqui dentro
dentro desse trio, esse trio de versículos que vai do 9 ao 11, Filipenses 1, de 9 ao 11, cujo título é, diga, súplica. O apóstolo Paulo fez uma súplica nesses 3 versículos, e ele, sob a inspiração do Espírito Santo, foi conduzido a escrever esses 3 versículos. Dá uma olhadinha na sua Bíblia aberta aí, no capítulo 1 de Filipenses, o versículo 9, 10 e 11, que nós vamos ler de novo, com atenção, porque aqui nós temos uma coisa que quem estuda a Bíblia, quem aprende a estudar a Bíblia, chama isso aqui de área estratégica da Escritura. A Bíblia tem áreas estratégicas. O que são as áreas estratégicas da Escritura? São aqueles textos mais importantes da Bíblia. Toda a Bíblia é importante, mas ela tem textos mais importantes do que outros. E os textos mais importantes de todos, que ocupam o primeiro lugar em importância, em relevância, são textos que se chamam então de área estratégica da Bíblia, porque são textos que resumem espiritualmente toda a Bíblia. Esses 3 versículos aqui é um desses textos. A oração que Paulo fez, Leiamos juntos de novo, 9, 10 e 11. E também faço esta oração, 2 pontos, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo orou pelos filipenses, pelos crentes de Filipos. Muito diferente do que tem gente orando hoje. Paulo não orou assim, quer ver? Pega o versículo 9 de novo, E também faço essa oração, que o vosso dinheiro aumente mais e mais, que as vossas casas aumentem mais e mais, que os vossos carros aumentem mais e mais, que a vossa conta bancária aumente cada dia mais, que você tenha cada vez mais terras e fazendas e gado, que você seja uma pessoa rica nessa terra. Foi isso que Paulo pediu aqui? Falem para mim, foi isso que Paulo pediu aqui? Totalmente diferente. Essas são as orações que tem hoje por aí nas igrejas e que o povo gosta. Não essa aqui de Paulo, essa aqui de Paulo ninguém gosta. Mas isso aqui é a oração que hoje, com certeza, por ser inspirada, essa é a oração que Jesus faz por nós hoje, à direita do Pai. Por isso esses 3 versículos aí são tão importantes, é uma área estratégica. Mas nós vamos passar de um por um deles pela sua grande importância. Eles estão divididos assim, O versículo 9 tem o título da nossa palavra de hoje, Diga, pleno conhecimento. E o versículo 10 e o 11, juntos, tem esse título aí, diga, formação do ser. O pleno conhecimento da palavra de Deus, quanto mais você mergulha no conhecimento da palavra de Deus, ela tem o poder de formar o teu ser, formar o teu caráter, formar o caráter de Cristo em você, porque a palavra de Deus é a essência de Jesus Cristo. E é assim que somos transformados no Filho de Deus. O plano de Deus é nos transformar na imagem perfeita do seu Filho Jesus Cristo. E isso acontece por meio da palavra de Deus. Então a semana que vem, quarta-feira, nós vamos entrar no versículo 10 e 11 aí, que é a formação do ser, que é o efeito do versículo 9 que estamos vendo hoje, pleno conhecimento. Então,
Aí está novamente o versículo 9, ó. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Repita. Glória a Deus. É isso que Paulo pede em oração. E eu vou colocar aqui, três coisas que ele está pedindo, mas vou colocá-las numa ordem lógica. Na ordem lógica, a primeira coisa que Paulo está pedindo aí é repita depois de mim, crescimento no conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus não pode ser estático. O conhecimento de Deus tem que ser dinâmico. O que é um conhecimento estático? É o que a maioria dos crentes atuais possuem. Aquele conhecimento pelo qual eles começaram a conhecer a Deus a partir da sua conversão, mas pararam. Estático é parado. Pararam de conhecer a Deus. Não prosseguiram em conhecer a Deus, como está escrito em Oséias, capítulo 6, versículo 3, que nós vimos aqui sábado passado. Conhecei e prossegui em conhecer o Senhor. Perseguir o alvo do pleno conhecimento. Outra coisa que veio aí errada é as pessoas dizerem que eu já conheci Jesus, referindo-se à sua conversão. Ninguém conhece Jesus na conversão. Na conversão, nós meramente começamos a conhecer Jesus. E esse conhecimento tem que continuar durante todo o nosso processo de santificação, até que venha a eternidade. Porque Jesus definiu a vida eterna assim, João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O crescimento não pode ser estático, ele tem que ser dinâmico. Vocês se lembram da parábola das 10 virgens? 5 eram tolas, 5 eram prudentes. As tolas ganharam lâmpadas acesas, mas se contentaram com isso. Elas não quiseram e acharam que não precisava buscar azeite de reserva. As prudentes também ganharam lâmpadas acesas, mas elas entenderam que precisavam buscar azeite de reserva para não correr o risco dessas lâmpadas se apagarem. Isso significa que os crentes prudentes que receberam lâmpadas acesas na conversão foram tirados das trevas para a luz. Eles buscam o azeite, o óleo, a unção do conhecimento de Deus na sua palavra. Unção é conhecimento de Deus. E a maioria dos crentes, como as virgens tolas, foram convertidos, receberam lâmpadas acesas, foram tirados das trevas para a luz e pararam por aí. Não precisam de buscar óleo, azeite, a unção do conhecimento, não precisa buscar mais. Então o conhecimento que eles receberam é um conhecimento estático, e eles fecham a mente para receber qualquer conhecimento. São crentes de mente fechada, não recebem mais nenhum conhecimento, não gostam de receber conhecimento, não gostam de estudar a Bíblia, não gostam de receber discipulado, ensinamento na palavra.
Eles pensam que Deus na vida deles é só para curá-los, só para abençoá-los, só para fazer milagres, só para abençoar a vida financeira deles, a saúde deles, depois dar o céu para eles. Pensa que Deus é só um servo para eles e que Deus não tem nada para ensinar para eles. São pessoas que querem os favores de Deus, mas não querem o conhecimento de Deus. É como se elas orassem assim: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor me cure, eu quero que o Senhor me faça milagres na minha vida, eu quero que o Senhor mande muitas bênçãos na minha vida, eu quero que o Senhor abra portas para a minha vida, mas eu não quero que o Senhor me ensine nada, não, que eu não quero aprender nada que o Senhor tem para ensinar. Sabe o que vai acontecer com essas pessoas? As virgens tolas entraram nas bodas. Significa que essas pessoas não vão para o céu. O céu é para quem? Para as virgens prudentes, que buscaram azeite de reserva no conhecimento, no pleno conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento de Deus tem sido estático na maioria dos crentes, e isso não está levando eles para o céu, isso está tirando eles do céu. O conhecimento dinâmico. Uma vez um crente falou para mim assim, teve coragem de falar para mim: nós não precisamos de conhecimento nada, olha Jesus, Ele não foi buscar gente conhecedora, não, Ele pegou lá pescadores ignorantes. Pedro era um pescador. Eu falei: meu querido, você já leu as 2 cartas de Pedro? Já leu a sabedoria que Jesus deu a Pedro e ele escreveu nas 2 cartas? E ele termina a 2ª carta, 2 Pedro capítulo 3 versículo 18, dizendo: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já leu as cartas de Pedro? Quando Jesus chamou, ele poderia até ser um pescadorzinho ignorante, mas ele não continuou sendo ignorante. Ele recebeu formação de Jesus no conhecimento da palavra, cresceu nesse conhecimento e exortou os crentes a crescerem neste conhecimento. Por isso Paulo viu a importância de orar. Olha, eu quero orar para vocês crescerem no conhecimento, porque quem cresce no conhecimento, quanto mais você cresce no conhecimento, diminui as chances de você se desviar, de você se esfriar, de você se perder do caminho. Os crentes estão sendo desviados. Antigamente desviar era sair das congregações e voltar para as coisas do mundo. Hoje estão desviados dentro das congregações, porque são congregações que não têm conhecimento de Deus. São pastores que não são pastores segundo o conhecimento, segundo o coração de Deus que nós temos hoje. Quem são os pastores segundo o coração de Deus? Deus disse isso. Aonde? Jeremias capítulo 3, versículo 15. Jeremias 3,15 está escrito, Deus falando, e Jeremias escreveu: quem é pastor segundo o coração de Deus? Eu vos darei pastores, Deus falando, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Esses são pastores segundo o coração de Deus. Mas não são pastores segundo a maioria do coração dos crentes. E por isso os pastores que tem hoje não são segundo o coração de Deus. A maioria deles é segundo o coração dos crentes, que falam aos crentes só aquilo que nas suas cobiças eles querem ouvir, mas não falam nada do que eles precisam ouvir segundo a palavra de Deus. Não são pastores segundo o coração de Deus, são pastores reprovados. Porque o plano de Deus é que os verdadeiros crentes cresçam no seu conhecimento. Repito de novo: crescimento no conhecimento de Deus.
O conhecimento vai fazer aumentar uma coisa muito importante que Paulo chamou de percepção. Diga, aumento da percepção. Percepção é uma palavra técnica que vem do inglês, é insight. Opa, captei, eu estou entendendo. Na medida em que eu cresço no conhecimento, eu vou entendendo melhor, vou percebendo as coisas. E o que o crescimento no conhecimento de Deus vai nos levando a entender melhor, a perceber. Primeiro ponto, diga, visão de Deus. Primeira coisa que nós adquirimos aqui na palavra de Deus é a visão correta de Deus. Todo mundo tem uma visão de Deus, uma visão deturpada, uma visão humanista, uma visão antropocêntrica, uma visão errada, uma visão condescendente com o pecado, uma visão errada de Deus. A visão correta de Deus é o conhecimento correto de Deus, como Deus se apresentou para nós aqui na Bíblia. Temos que meditar nela de dia e de noite e ver como Deus se apresenta para nós na Escritura, quem Ele é. Eu sou quem eu sou, Erié, Asher, Erié, no hebraico, como Ele disse a Moisés em Êxodo 3, eu sou o que sou. E esse ser de Deus, ele é definido com vários textos dentro da Sagrada Escritura. Crescer no conhecimento de Deus aqui é perceber, aumentar a percepção de quem de fato é Deus. E Ele não é muita coisa do que estão falando por aí, estão inventando muita coisa sobre Deus. Se a humanidade inventa coisas sobre alguém, é sobre Deus. Como inventam mentiras sobre Deus? A verdade está aqui, na palavra. Além da visão de Deus, tem, diga, visão de mundo. A palavra de Deus não apenas aumenta a nossa percepção de quem é Deus, ela também aumenta a percepção do que é o mundo. O mundo aqui em alguns elementos importantes. Primeiro, diga, mundo cosmológico. O mundo cosmológico é o universo visível, criado por Deus, todas as criaturas. Anote aí Romanos capítulo 1, versículos 18 a 20. Nesses versículos de Romanos está escrito que ninguém tem desculpa de dizer que não conhece a Deus, porque tudo que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles. Porque desde o princípio da criação, Deus o revelou através das coisas que são criadas. Assim o seu eterno poder, como a sua divindade, claramente se reconhecem mediante as coisas que foram criadas. Por isso Davi no Salmo 19 dizia: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia transmite essa mensagem a outro dia. Não há uma palavra e delas não se ouve nenhum som, mas a sua mensagem percorre toda a terra. A criação fala silenciosamente do Criador. A criação prega sem palavras quem é o Criador. A primeira visão de mundo é o mundo visível criado, porque esse mundo visível criado, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, está pregando para nós, está pregando para a humanidade sobre Deus. Segundo ponto, diga, mundo antropológico. Esse é um mundo terrível, é o mundo dos homens, e o mundo dos homens ocorre segundo essa realidade: todos pecaram, e o salário do pecado
é a morte. Por isso, 1 João 5,19 diz: esse mundo antropológico inteiro, os homens, esse mundo todo jaz no maligno. Por isso que Jesus deu ao diabo o título de príncipe deste mundo. Jesus não é o príncipe deste mundo, Jesus é o príncipe da paz. Mas ele deu ao diabo o título de príncipe deste mundo, porque vimos em Efésios capítulo 2, versículo 2, todos os homens que não conhecem a Deus, eles estão seguindo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É um mundo sem Deus. A correta visão de mundo é isso. Esse mundo é um mundo ateísta. São ateus. Ateu não é só quem não crê em Deus, é quem não tem Deus. Muita gente que diz crer em Deus não tem Deus. Ser ateu é não ter Deus. Vem da palavra grega ateus. Teos é Deus e ateus é sem Deus. Gente que não tem Deus. Que está descrito sobre elas em Efésios capítulo 2, versículo 12, são pessoas sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. É no meio dessas pessoas que nós vivemos. Por essa razão, terceiro ponto, diga, da visão de mundo, diga, realidade espiritual do mundo. A realidade espiritual do mundo é pesada, porque o diabo governa a vida de todos os que não têm Deus. Todos os que não têm Deus são possessão do diabo. Por isso o diabo age nos pensamentos deles, nas ideias deles, nas palavras deles, nas ações deles, nas decisões deles, nas escolhas deles, até nas diversões deles, em tudo na vida deles, inclusive nos relacionamentos deles, o diabo age. Por isso a gente vê uma humanidade destrutiva, uma humanidade sem paz, sem amor, sem verdade, como está em Oséias capítulo 4, versículos 1 e 2, o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque nela não há amor, não há verdade e não há conhecimento de Deus. Só tem coisas horríveis, homicídios, guerras, mentiras, estupros, violência, arrombamentos, etc. Tá? É o que se vê nos jornais de todos os dias. Porque o mundo é desse jeito? Porque é um mundo ateu, é um mundo sem Deus. E a realidade espiritual que envolve esse mundo é uma realidade tenebrosa, realidade de trevas. Por isso Paulo disse em Efésios 6, que a nossa luta aqui nesse mundo não é contra carne e sangue, mas contra esses principados e potestades do mal, os espíritos malignos que agem neste mundo tenebroso, mundo onde o diabo e os demônios oprimem os homens, os conduzindo ao inferno, e enquanto os conduz ao inferno, cria uma realidade mundial terrível, assombrosa, temerosa, horrível para crianças, para adolescentes, para jovens, para adultos, para casados, para solteiros, para idosos. O mundo é horrível. O mundo, não um mundo bonito, das praias, dos montes, dos mares, dos desertos, das coisas lindas do mundo cosmológico que Deus criou. Não. O mundo que é o sistema de vida, os estilos de vida dos homens sem Deus, que tiram completamente Deus das suas vidas e influenciam todo mundo. Essa é a realidade espiritual do mundo. Nós temos que ter o aumento da percepção dessa realidade. E temos que também ter o aumento da percepção, diga, do agir de Deus no mundo. Apesar dessa realidade espiritual, irmãos, Deus está agindo. Deus está agindo.
E a maioria do agir de Deus é misteriosa para nós, mas Deus está agindo. E ele disse em Isaías 43:13: agindo eu, quem impedirá? Deus também está agindo. Enxergamos as ações de Satanás, dos demônios, usando homens sem Deus, mas a Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus também está agindo. E Deus é mais poderoso. E Deus é soberano. O diabo não é soberano. O diabo não é onipotente. O diabo não é onipresente. Mas Deus é tudo isso. Então a nossa percepção de como Deus está agindo no mundo, do agir de Deus no mundo, tem que aumentar. E por último, a nossa percepção do, papel dos filhos de Deus. O papel dos filhos de Deus, crescendo constantemente no conhecimento, tá? O papel dos filhos de Deus é ser o que Jesus falou que a gente seria, em Mateus capítulo 5. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se o sal perder o sabor, não presta para nada. E se a luz ficar escondida, ela não vai iluminar ninguém. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E Jesus disse com isso uma palavra muito importante: vocês não podem ser influenciados pelo mundo. Vocês têm que influenciar o mundo com a minha palavra, com o meu evangelho, com a minha vida. À medida que nós crescemos espiritualmente, tem que aumentar essa nossa percepção de quem é Deus, a nossa percepção do que é o mundo, a nossa percepção do mundo cosmológico, a nossa percepção do mundo antropológico, a nossa percepção da realidade espiritual do mundo, a nossa percepção do agir de Deus no mundo e a nossa percepção do nosso papel dos filhos de Deus no mundo. Glória a Deus. Quanto mais o conhecimento de Deus aumenta a nossa percepção. E olha o que acontece. Repita: aumento do amor a Deus e ao próximo. Repita: amor é fruto de conhecimento. Você ama quem você conhece. Amor é fruto do conhecimento. Por isso Paulo começa orando: eu oro para que o vosso amor aumente mais e mais. Aí ele passa para o conhecimento, porque sem o conhecimento não tem aumento do amor. O amor a Deus vai aumentar na medida que nós o conhecemos mais, e o amor ao próximo vai aumentar à medida em que nós enxergamos quem é o próximo como alguém extremamente necessitado do amor de Deus, assim como nós. Aí o amor aumenta. Aleluia. Essa oração que Paulo fez e que iniciou aqui nesse versículo 9, com certeza essa faz parte da intercessão. Último slide, diga: a intercessão de Jesus exclusiva em favor dos eleitos de Deus. Leia. Evangelho segundo João, capítulo 17, Jesus orou ao Pai desse jeito: olha, Pai, eu não rogo pelo mundo. Jesus, à direita do Pai, não intercede pelo mundo. Ele roga por aqueles que do mundo tu me deste, Pai. Esses são os eleitos de Deus. É por eles que Jesus ora. Por quê? Porque infelizmente, irmãos, essas coisas que Paulo pediu aqui aos filipenses não vai acontecer com quem não é de Deus. Elas não vão acontecer, essa é a realidade. É triste, mas elas não vão acontecer com quem não é de Deus. Elas só vão acontecer com quem é de Deus. E por isso, vou dizer nessa linguagem popular, Jesus não perde tempo orando por ninguém no mundo, a não ser por aqueles que são de fato
de Deus, porque neles acontece, porque neles o conhecimento de Deus vai aumentar mais e mais, a percepção vai aumentar mais e mais, e o amor vai aumentar mais e mais. É por eles que Jesus roga, é por esses que Jesus ora. Glória a Deus, que eu seja um desses, que você seja um desses, porque Jesus não ora por nenhum outro, Ele ora por esses. Ele mesmo disse isso. Amém? Glória a Deus.